Paz, tudo bem? Deixaram o meu microfone bem alto hoje. Eles sabem que eu falo muito baixo, né? Tá bom. E eu trabalhava na Samel em 92 como vendedor. Aí meu gerente, o seu Volmir, dizia que eu tinha problema de dicção. Ele disse: bom, tu tem problema de dicção, porque tu fala muito baixo. Eu disse para ele: não é dicção, seu Volmir, é trauma. Ele disse: não é dicção. Eu disse: não é trauma. Ele disse: por quê? Porque na minha família todo mundo fala gritando. Eu disse: pelo menos tem que ter um que fale baixo, né? E, então, mas fora a parte, não é trauma, tá? Se fosse trauma, quando eu voltei para Jesus, ele me curou, tá bom? Já fui curado. Mas continuo falando baixo, tá? Cada um tem o seu estilo, né? Tem uns que falam gritando. A Adelaide já tem uma voz mais de erudita. De vez em quando eu tenho que dizer para ela: ó, já conheço ela há 33 anos. Esse ano faz que nós se conhecemos e até hoje eu não ainda descobri onde é que é o botão que baixa o volume dela às vezes, tá? Ela é uma mistura de italiana, e que o italiano fala alto também. Amém? Então tá. Apresentações à parte, eu queria estar te convidando a abrir a tua Bíblia em Salmos 122. E hoje a pastora Cris disse, pastor Fontela, eu vou estar com as crianças lá, já pedi que deixasse o teu microfone mais alto para que as crianças não falassem mais alto que tu. Tá bom, vamos lá. Todos encontraram, hein? Salmo 122, versículo 1. Diz assim a palavra do nosso Senhor: Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Amém? Isso aí. Vocês que já me conhecem, vocês vão saber que esse versículo eu já recitei ele várias vezes e vou continuar recitando-o, porque realmente para mim e para nossa família é uma alegria estar na casa do Senhor, né? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na tua casa todos os dias e contemplar a beleza da tua face. Amém? Então, eu poderia perguntar, né, para você, não levanta a mão, tá? Isso está sendo gravado. Eu poderia perguntar: quem está alegre nessa noite? Né? Então, possivelmente todos iriam levantar a mão, né, por uma questão de você não se expor, né? E talvez não vou dizer que se eu não levantar a mão dizendo que estou alegre, vai ficar subentendido que eu estou triste, ou que eu não estou alegre, né? Então, e até porque como os nossos cultos, eles são... melhorou aqui agora estou me ouvindo. Como os nossos cultos são ao vivo pelo YouTube, eles ficam gravados, então possivelmente alguém possa ver e reconhecer a sua mão dizendo que, né, ou você está alegre ou você não está alegre, tá? Então, a intenção de perguntar, né, mesmo que você não tenha levantado as mãos, se você está alegre ou não é expor você, muito antes pelo contrário, né? Mas é para que nesta noite, e para que a partir desta noite nós venhamos a ter um entendimento real do que é ter alegria, estar alegre, ser alegre, andar alegre e permanecer alegre. Amém? Então, nessa noite nós juntos, e me incluo, vamos, né, entender um pouquinho mais a respeito disso. E o sentimento, na verdade a alegria, ela é um sentimento ou ela é um fruto do Espírito? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Será que ela é um sentimento?
Hoje eu sinto de estar alegre. Talvez amanhã eu sinta que estarei alegre. Ou será que ela é um fruto do Espírito? É uma pergunta meia dúbia, né? Porque se nós olharmos pela Bíblia, a Bíblia diz que a alegria ela é um do fruto do Espírito, né? Então, já que eu falei, né, sentimento ou fruto do Espírito, como sentimento, a alegria ela é uma emoção básica, ela é uma emoção momentânea e ela pode ser passageira, né? Básica, momentânea, está caindo, e passageira, ela despenca. Por quê? Porque na verdade nós podemos nos alegrar, e se realmente a nossa alegria ela não está ou ela não estiver fundamentada em Cristo, ela vai ser momentânea, ela vai ser passageira e ela vai ser volúvel, ela vai mudar conforme, né, a força do vento. E se fosse um sentimento, ela é uma reação do corpo aos estímulos externos, né? E daí vai depender da liberação da endorfina. Se a minha endorfina está sendo liberada sobre a minha corrente sanguínea, eu vou estar alegre. Se não, eu vou estar apático, vou estar triste, vou estar acabrunhado, vou estar cabisbaixo, vou estar emburrado, né? Se bem que emburrado é uma palavra meia, né? Emburrado é cheio de burro, né? É que nem muitas vezes, né, os mais antigos falavam que a pessoa, quando estava brava, ela estava enfesada. Só que essa palavra, a raiz dela é fezes. Então, se você está enfesado, você está cheio de fezes. É uma palavra, né? Então, realmente são vícios de linguagem que muitas vezes a gente repete, né, dos nossos pais, dos nossos antepassados, e a gente não analisa do que realmente é o que nós estamos falando ou reproduzindo, certo? E o que eu poderia dizer para vocês? Como sendo um fruto do Espírito, né? Nós precisamos andar no Espírito. Para quê? Para que realmente nós possamos ter e aproveitar e regozijar com todos os benefícios do que é estar e andar no Espírito. Amém? Então, se a alegria, se ela for passageira, ela vai depender de eventos, de conquistas específicas para acontecer. Eu posso me sentir alegre, se isso for um sentimento, né, por uma conquista, por uma notícia boa, só que muitas vezes, ou por uma aquisição, muitas vezes nós, no afã de querer, às vezes até neste mundo competitivo em que nós vivemos, nós acabamos querendo muito competir com as outras pessoas. Mas se ela tem um carro melhor, eu vou batalhar para ter um carro tão bom quanto ou melhor. Se ela tem uma casa boa, eu vou querer também poder mostrar que eu tenho uma casa tão boa quanto ou melhor. E muitas vezes, uma roupa boa, um calçado bom, e muitas vezes nós acabamos nos endividando. Isso daí vem ao encontro daquilo que o pastor Tiago falou, na questão da finança. Para quê? Né? Para demonstrar para os outros, né, com o dinheiro que nós ainda não ganhamos e gastamos antecipadamente, para mostrar muitas vezes para as pessoas aquilo que realmente não importa. Então, isso é muito, muito delicado, muito perigoso, porque a gente acaba se endividando, acaba fazendo mais do que precisa e acaba caindo, às vezes, na grande maioria das vezes, né, num profundo momento de tristeza por conta daquilo que a gente fez. E como sendo um fruto do Espírito, a alegria, ela é um dom de Deus e que habita no coração do cristão e é um resultado direto da presença e da ação do Espírito Santo em mim e através de mim, em você e através de você. Então ela não é aquele
situação que eu falei, né? Que vai aqui, vem aqui, e daqui a pouco ela cai. Não, ela tem que permanecer. Assim como nós, em Cristo, nós precisamos permanecer. Jesus disse que nós estivermos ligados na videira e nós permanecermos, nós iremos alcançar o galardão. Amém? Então, a alegria é um estado de contentamento e plenitude que transcende as circunstâncias eternas, sendo mantido por meio da fé e da conexão com Deus. Amém? Então nós precisamos manter essa convicção e esse estado de espírito de estarmos e continuarmos alegres, porque nós não podemos nos mover pelas circunstâncias. Os nossos olhos precisam estar fitos em Cristo. Nossos olhos precisam estar fitos na cruz e na obra redentora da cruz. E somente assim nós vamos conseguir ter a alegria que é uma das partes do fruto do Espírito. E Gálatas, quer abrir comigo lá em Gálatas 5, 22 e 23? Ali ela vai listar o fruto do Espírito. Né? Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Todos encontraram? Diz assim, ó: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Amém? São 9 o fruto do Espírito, tá? E logo depois ele diz que contra essas coisas não há lei. Geralmente nós procuramos tipificar, para que nós possamos entender melhor, o fruto do Espírito como uma bergamota, para nós que somos gaúchos, né? E como temos alguns mineiros no nosso meio, né? Hoje eu ainda perguntava ali para a Cris, como é que você chama lá? É mexerica. Mexerica, isso? Mexerica. Tem uns dizem que é tangerina. Então, na verdade, tanto a bergamota quanto a mexerica, ela tem vários gomos, mas ela é uma só. Então, se você pega uma bergamota, uma mexerica, e ela tiver 9 gomos, cada um desses gomos vai representar uma dessas aqui. Um vai ser o amor, o outro vai ser a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Um gomo não é a bergamota, 2 não é. Então, na verdade, a soma dos 9 é que formam essa bergamota ou essa mexerica. Então, a gente aprende a ouvir muito de que se você não tem um, você ainda não está completo, né, na busca pelo fruto do Espírito. Então é fruto, não é frutos, é no singular, não é no plural, certo? Então, por isso que ele é indivisível, não tem como você separá-lo. À medida que você tem um, você tem que orar, jejuar, buscar para que você tenha todos eles, para que no conjunto você tenha o fruto do Espírito. Amém? O fruto do Espírito, tá? E como eu já falei outras vezes aqui, sobre louvor ou murmuração, né? Que o louvor que nós adoramos aqui, ele sobe aos céus
como o cheiro suave de um incenso, como adoração. Então, quando nós louvamos ao nosso Deus e o louvor sobe. E quando nós murmuramos, também é um louvor. Quando nós reclamamos, como nós fizemos coisas que são contrárias à vontade e à palavra de Deus, nós também estamos adorando, também está sendo... A murmuração também é um louvor, só que ela não vai para os céus, ela desce para o inferno. Então, constantemente, continuamente, nós estamos adorando, ou para cima ou para baixo. A escolha é nossa. Isso é muito sutil, porque, vez ou outra, nós somos levados, se não estivermos sóbrios e vigilantes, a murmurarmos, a reclamarmos. E me veio muito um desenho, mas eu penso que quase ninguém aqui vai conhecer ele, que era o Lip e o Hard, o leão e a hiena. Ninguém conhece, não conhece, né? Não tem, acho que eu sou mais veterano aqui, né? Não conhece? Não é eu. Só eu que sou o veterano da igreja. Então o Lip e Hard era um desenho, não que eu seja dessa data, mas ele é de 1962, ele é da Hanna-Barbera, tá? Era um leão, que era o Lip, e o Hard era uma hiena pessimista. Então o leão, ele estava sempre otimista ali, e está querendo fazer as coisas. E o Hard era a hiena. Daí ela dizia assim: ó céus, ó vida, ó dor, não vai dar certo. Então nada estava fazendo, era um cara extremamente pessimista. Então, o que eu digo? O pessimista vê a dificuldade em cada oportunidade, e o otimista vê a oportunidade em cada dificuldade. Isso também é muito sutil. A gente, no dia a dia, e por força da situação, vez ou outra, nós acabamos sendo levados a murmurar, sendo levados a ser um pessimista, né? E eu procuro dizer, né, na minha área comercial, que sempre tem os pessimistas de plantão, tá? Isso é muito sutil. Não está ali, mas eu lembrei, não quis colocar ali, mas eu vou falar aqui. Tinha um pai que tinha 2 filhos, tá? Um era extremamente otimista e o outro era extremamente pessimista. Tá, isso eu vou, agora no final de ano, Natal, vou aprontar para eles. Para o otimista, eu vou pegar uma sacola e vou colocar, né, um monte de esterco ali de cavalo. E vou botar ali fechadinho e vou deixar do lado da cama dele. E para o pessimista, eu vou pegar uma bicicleta das mais top e vou colocar do lado da cama dele. Quando eles acordaram, o pessimista olhou aquela bicicleta show ali, bonita. Ele disse: mas não vou querer, pai, porque se eu andar eu posso cair, eu posso me quebrar, eu posso ser atropelado, então eu não vou querer, pai, não me leva a mal. Aí logo em seguida acordou o otimista. Quando ele abriu aquele saco e viu um esterco de cavalo, ele disse: ô glória, cadê o meu cavalo? Entendeu? Ele queria o cavalo. Se o estrume estava ali, o cavalo deveria estar lá fora esperando ele. É a maneira como nós olhamos. Os olhos eram o mesmo. É tudo a maneira como nós enxergamos cada situação. Amém? Talvez esses exemplos sejam fortes, tá? Mas realmente é para mexer com o nosso interior e fazer nós pensarmos e nós nos autoanalisarmos e refletirmos se nós estamos incorrendo nesta vida de otimismo ou na vida de pessimismo. Amém? Eu creio que vocês não vão esquecer desses exemplos, né? Não, né? Então tá bom. E é esse, quando fala que o pessimista vê a dificuldade em cada oportunidade e o otimista vê a oportunidade em cada dificuldade, essa é uma frase, ela é atribuída a Winston Churchill ou ao Bertrand Russell. Então, qual a relação a alegria, tristeza, otimismo e pessimismo? Né? Qual é que é a relação que tem? Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Salmos 16, capítulo 16, versículo 9, 10 e 11.
Todos encontraram? Salmo 16, capítulo 16, versículo 9, 10 e 11. Diz assim: alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Amém? Então, nessa noite nós vamos ler capítulos que realmente nos levam e nos conclamam, nos chamam para que realmente nós tenhamos a alegria e termos um espírito alegre. Então, como eu falei, cada desses versículos que nós já lemos e vamos ler daqui para frente, ele é um alerta, é um conselho, é um chamamento, é um encorajamento, um norte e uma direção. Para quê? Para que quando nós lembrarmos desses versículos, eles que venham nortear os nossos pensamentos. A Bíblia diz que assim como o homem imagina em sua alma, assim ele o é. Então, nós somos resultado daquilo que nós pensamos, daquilo que nós falamos e declaramos e da maneira como nós agimos. É um somatório. A vida, ela é igual para todos. Vai depender das atitudes que nós tomamos, das atitudes que nós temos no dia a dia. Então, nós precisamos parar, repensar, recalcular, reavaliar se realmente o que nós fizemos até agora realmente deu esse resultado. Se eu estou contente com esse resultado, ok, continuo fazendo assim. Mas se eu efetivamente quero um resultado diferente, eu preciso fazer diferente. Estamos no final do ano, todos têm aquele, planos para 2026. Muitas vezes a gente coloca no papel e quando chega no final de ano que nem nós estamos agora, se a gente parar para olhar atrás, a gente vai ver que nada mudou. Por quê? Porque nós não mudamos. As nossas ações continuaram as mesmas de todo aquele tempo atrás. Então, o ano só vai ser novo, só vai ser diferente se nós, além de querermos e decidirmos, nós realmente andarmos e fizermos tudo diferente. Eu sempre digo que toda a caminhada ela começa com a decisão de dar um passo, outro passo e assim sucessivamente. Nós precisamos permanecer, como eu já falei, e continuar andando um dia após o outro, um passo após o outro, para que realmente nós possamos alcançar os objetivos que nós traçamos no final do ano, como nós geralmente fizemos, essa análise, e no ano que vem tudo seja diferente. Amém? Amém. Então é natural para nós, enquanto seres humanos, nos decepcionarmos, nos entristecermos diante de determinadas situações que muitas vezes, na maioria das vezes, elas fogem ao nosso controle. Tem coisas que nós não conseguimos controlar, tem coisas que fogem ao nosso alcance, tem coisas que fogem à nossa vontade. Tem muitas que são resultados daquilo que nós fizemos, outras independem disso. Então, o dia mau, todos um dia já passaram ou vão passar. O dia mau, ele chega para todos. E assim como nós aprendemos que, assim como o deserto, ele não é um lugar de morada, ele não é um lugar de habitação. O deserto, ele é um lugar de passagem. O povo morreu no deserto, ficaram 40 anos andando em círculo. Por quê? Porque eles andaram em círculos e não fizeram a vontade de Deus. Portanto, eles morreram lá. Principalmente os murmuradores, voltando lá na murmuração. Os murmuradores, eles morrem no deserto. Eles não
conseguem atingir a terra prometida, porque através da murmuração nós decretamos uma autofalência, uma autodestruição. Nós acabamos autossabotando os nossos próprios planos, sabotamos os anseios que nós temos para a nossa família, para o nosso futuro, para o nosso trabalho, e não diferente na comunidade de fé em que nós estamos inseridos. Então, por isso que nós precisamos vigiar aquilo que nós pensamos, vigiar aquilo que nós falamos. E o inimigo, ele é muito astuto, e como eu sempre digo, e procuro falar sempre para as pessoas que eu me relaciono, que falei essa semana ainda com um amigo, ele pegou e fez uma brincadeira de mau gosto, assim, falou uma bobagem, sabe, uma palavra depreciativa para ele mesmo. Eu disse para ele, não fala assim, porque ele disse, mas é só brincadeira, é força de expressão. Eu disse, não, o mundo espiritual, ele não trabalha com brincadeiras, ele não trabalha com suposições, ele trabalha com legalidade. O mundo espiritual é muito sério, é tão real quanto nós estarmos aqui hoje, domingo de noite. Se você falar e liberar uma palavra, o nosso inimigo, ele vai diante de Deus e ele vai lá e vai dizer, o teu filho, o teu servo, ainda vai querer nos acusar e querer envergonhar e dizer para Deus, eu posso agir na vida dele ou dela. Por quê? Porque com a boca dele ou a boca dela, ele declarou isso. Então ele me deu. É tão sério, gente, que é como se você fosse no tabelionato aqui e assinasse uma procuração para o diabo agir na sua vida. É sério isso, muito sério. Não é bem assim, pastor. Não, é bem assim. É bem assim mesmo. Se você não acreditar, é por conta e risco de você. Assim como Josué disse e declarou, eu também é uma declaração de nós. Não sei quanto a vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E quanto a essa questão do falar, gente, é muito sério. A Bíblia diz que aquilo que o homem fala, o seu interior se farta. Então, muitas vezes nós não entendemos por que nós estamos passando determinado tipo de situação, por que nós estamos andando para trás, um passo para frente e 2, 3 para trás, porque em algum determinado momento a nossa boca, ou a boca da nossa família, aqueles que compõem a nossa casa, acabou murmurando e acabou declarando algo negativo. E quando eu disse isso para esse amigo, ele disse, sério, Fontela? Eu disse, sério. Eu tenho esse amigo meu que está lá em Israel, eu creio que ele está me ouvindo aí, meu amigo Pipo, um abraço para ti, Pipo, e ele disse que aprendeu muito comigo na questão de falar do poder das palavras, e ele tem se policiado muito. Ele disse, eu tenho aprendido muito contigo, porque a questão da declaração das palavras. E eu já falei para você, né, esse ano faz 5 anos que eu me afastei das redes sociais, do Facebook, do Instagram. Tem as postagens lá, são postagens evangelísticas. Como disse o pastor Tiago, né, uma delas é um menino que aponta o dedo e diz assim, se você me adicionou, prepare-se porque eu vou te evangelizar. Mas uma das postagens é uma foto de um cara assim, sorrindo, todo sorridente, né, fundo verde assim, e tem uma declaração nesse post que diz assim, eu me recuso a rir daquilo que faz o meu Deus chorar. Deus chora? Deus chora. Por quê? Porque nós entristecemos a Ele com as nossas palavras e com as nossas ações. E esse post todo ano eu repostava para ele. Aí eu tenho um amigo, irmão cristão, que ele é brincalhão e tal, fala algumas brincadeiras assim, e eu peguei e mandei diretamente para ele no particular.
Daí eu ainda coloquei uma frase embaixo: aos meus amigos e irmãos, e principalmente aqueles de boca suja e aqueles que falam chocarrices. Chocarrices, na verdade, é piada suja, tá? Para quem não sabe. E ali eu dizia: eu me recuso, né? Espero que a partir de agora, vocês entendam e aceitem o nosso posicionamento como família, que nós não compactuamos com muitas brincadeiras. Aí você vai dizer: mas pastor, você não ri? Nós rimos bastante, nós damos boas gargalhadas, mas de coisas que enaltecem a Deus, coisas que não ferem o meu irmão e não ferem a santidade de Deus. E nós moramos numa rua de casas antigas, de moradores antigos. Do lado nós temos uma senhora de 88 anos, né? Na frente tinha uma outra lá, e nós dizemos que nós somos os mais barulhentos da rua, mas por rir bastante. A Adelaide e a Ana, elas são muito sorridentes. Nós tínhamos uma vizinha que morava na frente, agora ela já partiu com o Senhor, mas ela de lá, do outro lado da rua, ela sabia quando a Ana Luísa não estava de home office, não estava na empresa, somente pelas risadas dela e pelas risadas da Adelaide. Então eu digo que a Adelaide é a Alegraide, né, Adelaide? E realmente a gente ri muito e se alegra no espírito. Isso, nós fizemos um curso que chama Veredas Antigas, e no final do curso tu ganha um diploma. É um curso de cura interior, de aconselhamento, e nesse curso no final tu ganha um diploma, e no final tu ganha o teu nome, e o teu nome, ele tem a definição do teu nome. Como eu digo, não existe coincidência, existe Jesuscidência, Cristocidência. Uma das definições para o nome de Adelaide é espírito alegre, e tem inclusive um versículo bíblico, né? Tem do meu também, né? E então a gente ri, a gente brinca, a gente dá risada, mas depende do que você ri, depende do que você se alegra. Amém? Salmos 4, versículo 4 e 5. Eu vou ler para vocês, tá? Senão nós não vamos conseguir. Diz assim, ó. Salmos 4, versículo 4, 5 diz: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai, ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Então, nós não devemos agir impulsivamente, né? Nesses momentos de raiva, de ira, porque se o próprio Deus deixou escrito na palavra dele, né, que nós poderíamos nos irar, mas não deveríamos pecar. Aqui nesse livro da Bíblia, que é os Salmos, ele fala: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Por quê? Porque ele sabia que ia ser quase impossível a gente não se irar em determinados momentos, porque tu vê muitas coisas que acontecem hoje no nosso mundo, tantas injustiças, né? Eu não vou falar, mas se você vê, né, a questão de pedófilos, de ladrões, de estupradores e tantas outras coisas assim, pessoas que acabam assaltando e praticando um monte de crueldade. Não tem como tu ficar inerte, tu ficar: Deus quer que ele seja assim. Não, Deus não quer. E naquele momento tu pode tirar, mas a diferença é que você, num outro capítulo, ele diz: não deixais que o sol se ponha sobre a vossa ira. E ali, quando fala que você tem que o travesseiro e consultar o teu coração, para que nesse momento você não cometa com a boca o desatino daquela raiva que pode ter entrado momentaneamente no seu coração. Amém? E
que fala que ao consultar no travesseiro eu devo buscar silêncio e reflexão. No travesseiro recolhemos, analisamos sentimentos e a consequência de agirmos na pressão da situação. Então, Efésios que fala: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Geralmente a gente lê só essa parte, né? Que é Efésios 4:26. A gente nunca, geralmente o problema é que muitas vezes a gente lê um versículo e muitas vezes a gente acaba fazendo uma doutrina daquele versículo, só que a gente às vezes não lê o versículo anterior e nem o versículo posterior. Então por isso que muitas vezes, mesmo no nosso meio, existem igrejas e existem algumas que são seitas heréticas, porque leem o versículo e fazem dele uma doutrina, né? Geralmente eu gosto muito de uma frase que diz que um texto fora do contexto vira um pretexto para uma heresia. Então ali, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E o versículo 27, que geralmente a gente não lê, ele diz: nem deis lugar ao diabo. Então, se realmente nós nos irarmos e deixarmos o sol se pôr sobre a nossa ira e acordar no outro dia com essa ira, nós estamos automaticamente dando lugar ao diabo. Para quê? Para que ele venha agir na minha vida, para que ele venha agir na minha família, para que ele venha agir na minha casa. Isso é muito sério. Outro versículo não está aqui, não. Ele, geralmente nós falamos assim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Legal, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas qual é o versículo anterior? Pastor, não sei. O versículo anterior diz assim: portanto, sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Para que o diabo fuja de nós temos que fazer o que diz no versículo anterior: nos sujeitar, nos submeter ao senhorio, à santidade e à autoridade de Deus. Para quê? Para que nós tenhamos a autoridade de poder repreender o diabo e ele automaticamente irá fugir de nós. Amém? Amém. Então, esse versículo, ficou autoexplicativo, não precisa nem desenhar, né? Salmo 100, versículo 1 e 2 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com um cântico. Amém? Tem uma frase, não é bíblica, tá? Antes de falar, eu já vou falar que ela não é bíblica, tá? Que diz assim, quem é mais antigo, não tem muitos antigos aqui, que diz assim: quem canta seus males espanta, né? Mas vocês conhecem, eu vi pela cabeça de vocês. Então, apesar de ser um ditado popular de origem romana e não estar explícito na Bíblia, o conceito é bíblico, como os exemplos do cântico de Paulo e Silas na prisão, Atos 16:25. Demonstrou adoração e coragem em meio ao sofrimento. O que Paulo e Silas fizeram? Eles estavam presos e lá na prisão eles louvaram e cantaram cânticos de adoração ao Senhor. O que aconteceu? Eles foram libertos. Amém? Então, por isso que nós precisamos cantar louvores. E para cantar louvores, nós precisamos estar alegre. E mesmo que você não esteja, cante por fé, que automaticamente, nos olhos naturais, espiritualmente falando, o Espírito Santo de Deus, ele vai te levar a esse lugar de adoração. Amém? E a Bíblia ensina a importância do canto e da música como forma de adoração, louvor e fortalecimento do espírito. E além do exemplo de Paulo e de Silas, que cantaram hinos a Deus, como eu falei, a libertação deles foi algo miraculoso, foi um milagre. Nós temos também o exemplo de Davi e Saul.
Davi tocava a harpa para Saul, quando o espírito maligno atormentava ele, e o que acontecia quando Davi louvava? Ele trazia alívio para o espírito do rei, através do louvor. Um espírito maligno da parte de Deus atormentava Saul, tá? E aí quando Davi ele dedilhava a harpa, o espírito saía dele. Temos também o cântico de Débora, é um cântico de vitória registrado em Juízes 5, que mostra o louvor como expressão de confiança em Deus. Então na Bíblia o canto é visto como uma maneira de expressar gratidão, louvor e alegria no Senhor, mesmo em situações difíceis. E hoje quando eu revisava ali, comentando com a Ana Luísa, ela me lembrou de um louvor que nós cantávamos, que era aquele: a alegria está no coração de quem já conhece Jesus, né? E aí vai, né? A gente fez toda a letra, eu até peguei ela aqui para ver, mas não vou cantar porque não tenho acompanhamento. Então, a alegria está no coração de quem já conhece Jesus. E se você ainda não conhece Jesus, continue firme, venha conhecer que a alegria vai entrar no seu coração. Amém? E tem um outro que fala muito sobre o louvor como arma de guerra. Então o louvor ele é e precisa ser a nossa maior arma de guerra. Isso é assunto para um outro dia, tá? Eu vou ler para vocês Tiago 1, capítulo 1, versículo 2, 3 e 4. Diz assim, ó: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficiente. Efésios 4, 30 a 32 diz assim, ó: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós, e aqui é um chamamento, ó, longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém? Então, ali diz que nós precisamos perdoar-nos uns aos outros como Cristo nos perdoou. E eu costumo dizer que se você não perdoa, toda vez que você lê, ora e recita o Pai Nosso, você está lendo uma sentença para você mesmo. Por quê, pastor? Porque ali diz: perdoa-nos os nossos pecados, assim como também nós temos perdoados a quem nos tem ofendido. Você está dizendo isso. Mas se você não perdoa, é a mesma coisa que você está dizendo para Deus: não me perdoa, porque eu também não tenho perdoado os meus irmãos, não tenho perdoado alguém que me fez mal, da minha família, meu marido, minha mulher, meus filhos, meus pais, meus irmãos, meu vizinho, qualquer pessoa que você não perdoa. E a minha oração nessa noite é para que o Espírito Santo de Deus venha trazer viva a memória de você, a quem você precisa ainda perdoar, a quem você ainda precisa liberar perdão. Para quê? Para que você seja livre dessas pessoas e dessas amarras. O apóstolo Paulo ele diz: fiz-me livre de todos para poder servir a todos. Então, efetivamente, você não poderá servir aos outros enquanto vocês ainda estiverem amarrados nessas pessoas, presos. Eu já falei aqui e vou repetir, porque a gente aprende pela repetição. Na antiguidade, quando você queria fazer
condenar uma pessoa, você pegava um desafeto dessa pessoa, alguém que ela tinha algo contra ela, e matava essa pessoa e colocava amarrada nas costas dela e colocava essa pessoa para andar por dias e dias, até que aquele morto, literalmente morto ali, começava a apodrecer e aquilo ia passar para essa pessoa que estava carregando e acabar matando essa pessoa. Isso é real, isso acontecia. Então, hoje, tipificando isso e trazendo para os nossos dias, é como se, quando nós não perdoamos, nós estamos trazendo aquela pessoa, aquele morto nas costas. Você está dormindo com essa pessoa, você está acordando, está tomando café da manhã, almoçando e jantando, né? Tomando banho, fazendo as suas necessidades fisiológicas, junto com aquela pessoa amarrada em você. Mas não é bem assim, pastor, é bem assim. Então, meu conselho para você nessa noite: liberte-se dessas pessoas que têm amarrada nas suas costas. Em nome de Jesus. Faça isso e você vai ver a diferença. Depois você me fala e pode testemunhar e testificar o quanto é diferente. Nós já temos testemunhos, inclusive no curso Casados para Sempre, né, Adelaide? De pessoas que liberaram perdão e obtiveram o favor de Deus. Isso é muito sério. Amém? Então o Espírito Santo é uma pessoa e como tal ele tem intelecto, vontade e sentimentos, e por isso é possível entristecê-lo com as nossas atitudes. Mas eu posso entristecer o Espírito Santo? Pode. Mas pastor, está falando sobre perdão, está falando sobre outras coisas, começou a falar sobre alegria. É tudo um conjunto. A Bíblia, ela é toda remissiva. Por que remissiva? Porque um texto, ele remete para outro e volta para aquele mesmo. E com o fruto do Espírito não é diferente. É um conjunto. Você precisa de todo ele para que você possa andar em vitória, andar em êxito. Amém? Romanos 12:15 diz assim, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Não devemos ter inveja, pois ao praticarmos o ato de se alegrar com a felicidade do outro e chorar com a sua dor, é possível neutralizar sentimentos como a inveja. É mais fácil chorar do que se alegrar, né? Como assim, pastor? Vou te explicar. Se você, a pessoa está num momento de perda de um familiar, né? Faleceu alguém da família, você vai lá e chora com ela, abraça ela, leva o seu sentimento. Ou a pessoa está passando por uma doença, você vai lá e fica condoída com essa pessoa e chora junto com ela. Isso é fácil, mas o alegrar-se com as vitórias das outras pessoas é mais difícil. Como assim? Eu te explico. Porque muitas vezes aquele sentimento de inveja que está alojado no nosso interior, e muitas vezes nós ainda não nos libertamos dele, nos impede de nós nos alegrarmos com a alegria do nosso irmão, com a conquista. Meu irmão ganhou um novo trabalho, aumentou o seu salário, ele conseguiu comprar um carro melhor, uma casa melhor, e eu continuo no meu velho emprego, no meu velho carro, na minha velha casa, velha no sentido de antiga, né? E a inveja, ela é tão sutil que muitas vezes ela acaba entrando e nos dominando, permeando a nossa vida, e nós não nos damos conta disso. Então, por isso que eu falei que é mais difícil nós nos alegrarmos com as alegrias do nosso irmão. Nós precisamos e devemos andar muito no Espírito para que nós possamos nos alegrar com os que se alegram, celebrar as vitórias do meu irmão, celebrar as conquistas do nosso irmão, do nosso amigo, do nosso familiar. E não falo só de igreja, nosso familiar, da nossa casa, que ainda não conhece Cristo, vou me alegrar com ele. Meu colega de trabalho que recebeu uma promoção, vou me alegrar com ele. Por quê? Porque Cristo e o Espírito Santo, que sonda os nossos pensamentos e o nosso coração,
Ele está nos provando nesses momentos. Mesmo que nossa boca não verbalize isso, mas o nosso olhar, o nosso pensamento e o nosso coração, ele está sendo analisado, ele está sendo escaneado pelo Espírito Santo de Deus. E dele nós não conseguimos esconder nada. Então nós precisamos mudar a nossa visão, transformar. A palavra do Senhor diz em Romanos 2, não vos conformeis com este mundo, com esse século, mas transformai-vos pela renovação do nosso entendimento. Para quê? Para que nós possamos experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, somente através disso nós vamos conseguir vencer todos os obstáculos que têm nos tentado travar, nos paralisar. Amém? Quando eu falei ali que nós entristecemos o Espírito Santo, entristecemos sim, e ele chora, Jesus chorou. O menor versículo da Bíblia está em João 11:35. Diz assim: Jesus chorou. Duas palavras. Por que ele chorou? Quando ele foi lá com Lázaro e viu que Lázaro havia morrido. Ele amava Lázaro e ele viu que seu amigo havia morrido e Jesus chorou. Ele deixou registrado na Bíblia para que nós saibamos que ele também tinha e tem sentimentos. Amém? Lucas, capítulo 19, versículo 41, diz assim: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Jesus novamente chorou. Por quê? Porque chorou à vista da cidade de Jerusalém. Então, ele nos deixou o exemplo que nós também podemos ter esses sentimentos de dor, de condoimento, e chorar também. E quero deixar alguns versículos para vocês que quem quiser anotar, tá? Não vou abrir, pedir para que abra, mas diz assim, alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Filipenses 4:4. Alegrem-se sempre. 1 Tessalonicenses 5:16. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja com vocês e a alegria de vocês seja completa. João 15:11. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. Salmo 28:7. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Salmo 51:12. Batam palma vocês, todos os povos, aclamem a Deus com cantos de alegria. Salmos 47:1. E agora vamos falar sobre Neemias, O pastor Tiago mostra bastante Neemias, pastor? Neemias acrescentou: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam. Por quê? Porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Isso está em Neemias 8:10. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba com alegria de coração, pois o Deus já se agradou do que você faz. Eclesiastes 9:7. O que o justo almeja redunda em alegria, mas as esperanças dos ímpios não dão em nada. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Tem uns 200 versículos só falando sobre alegria. Vamos deixar para hoje. Amém? Isso aí. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Amém?